Eu acho que sim. Márcio, obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade aí, foi um prazer. Foi muito bom mesmo. Foi um prazer mesmo. Se precisar de qualquer coisa. Depois eu quero, se tiver outros contatos na outra. Tem saído as minhas publicações também, eu vou fazer um vídeo para você. Daqui a gente publica no Facebook. Saiu uma que eu fiquei muito contente recente com um trabalho sobre ensino religioso nas escolas públicas. Como anda isso hoje e tal. Fez um mapeamento e tal. Vamos fazer programa. Porque acho que esse é um papo importante, né? Assim, a necessidade de uma escola laica, a respeitabilidade das diferenças, que a gente fala, vamos respeitar a diferença, mas ele. Na hora H, né? Como é que você fala? Se você que vem do candomblé, bota de banco, joga uma pedra. Né? Eu tolero um, tolero outro, mas tem uns que eu não tolero. Em São Paulo. Se quiser, faz São Paulo. Acho que isso é uma pauta importante. Acho que isso é uma pauta interessante. Eu tenho trabalhado muito com essa temática, a temática feminina. Eu vi que você tem lá, que você participa do observatório da laicidade. Das escolas, né? É uma coisa que a gente vem batalhando muito pela defesa de uma escola laica. Que é a possibilidade da criança ter a sua fé resguardada pelo Estado. Portanto, quer dizer, o garoto pode ser de qualquer fé ou não ter nenhuma, não cabe ao Estado decidir o que ele tem que estudar ou não, em relação à religião, obviamente. E aí é um discurso principalmente contra a política do Rio de Janeiro, que é uma política de ensino religioso confessional, que acaba excluindo, né? Como é que você vai arrumar um professor de budismo, um professor de candomblé, um professor Wicca, né? Como é que você vai arrumar isso? E o garoto tem que se autodeclarar de uma determinada religião, que às vezes é uma religião que tem um certo preconceito. Isso é muito complicado. Então o lugar da escola não é esse, não é o lugar de botar a criança numa situação. No conservadorismo, a gente esquece o quanto nós somos conservadores, né? Na nossa conversa do dia a dia, na nossa, né? Essa questão dessa competitividade, que é extremamente conservadora, né? E que a gente leva ela para o nosso espaço de trabalho, para a nossa escola, e a gente fica vendo esses rankings aí de escola, que é a primeira colocada, é a segunda colocada, e as escolas se vão gloriando disso, como se fosse algo assim. Eu fico impressionado com isso. As universidades, né? Ontem saiu o ranking das universidades. Você não viu, não? Saiu na universidade chinesa, fez um ranking das 2.000 melhores universidades. O Brasil está em 8.000 e tanto. A primeira é a USP, a segunda é a UFRJ. Tem esses rankings, são umas loucuras, né? O ranking, mas também é como a gente se apropria dos rankings. Aqui no Brasil a gente está sempre se apropriando da forma errada. Mas esses rankings em particular que eles fazem, eles analisam várias variáveis, não é só uma variável. Aqui no Brasil, quando você ranqueia escola, você ranqueia pelo Enem. Então isso é um absurdo. Quer dizer, uma escola fica reduzida a uma prova. Quer dizer, tudo que você faz no dia a dia da escola, a afetividade que você tem na portaria, o professor, aquela aula de arte, aquela aula não sei o quê, se reduz ao número, é isso mesmo. É triste. A gente está vivendo com isso agora. Na verdade, a gente reduziu a nossa estrutura escolar à avaliação. Basicamente isso, provinha Brasil. Hoje tem a ANA, né, que é a prova de alfabetização. Eu acho que a gente está vivendo, reduziu, isso é um movimento absolutamente conservador, no qual você... Mas isso é uma pauta. Tem coisas assim mais graves, né? Assim, de como é que você define, por exemplo, eu não sabia que existia problema, por exemplo, entre metodistas e batistas. Não sabia. Eu fui descobrindo agora que eu estou mergulhado nesse universo. Eu fui num congresso agora, eu estava numa mesa discutindo o ensino religioso. Tinha um metodista, tinha um batista também, a gente começou a brigar um com o outro. Aí eu comecei a entender, perguntando com o outro lá, o que estava acontecendo. Então tem uma briga histórica, tem uma briga com os presbiterianos também. Ele não consegue se unir nem na fé. Nem na fé. Os próprios católicos brigam entre si, né? Você tem os movimentos católicos interessantíssimos, eles rompem com a dogma. Por exemplo, tem um movimento que eu adoro, que é as católicas pelo direito de decidir, que é um grupo de católicos a favor do aborto. Isso é completamente estranho, né, para o universo, mas admite serem católicas, seguem todo o ritual, seguem tudo isso, mas acho que o aborto marca uma posição feminista, né, no sentido. Acho bacana isso, né? Quer dizer que você tem um extremamente mais complexo.